Glória a Deus. Amados, com muita alegria, nós estamos celebrando mais um culto ao Senhor. Amém? E eu queria convidar a igreja para abrir a palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Amém? Isaías 42. Glória a Deus. Estávamos, tirando uma semaninha, não sei quantos estão aqui, que vieram no domingo passado. Tiramos uma semaninha de descanso, que é do Senhor, amém, amados? Foi o Senhor que criou o descanso, não foi o diabo, não, foi o Senhor. E meu marido está de férias, e aí a gente foi passear um pouquinho, mas a igreja, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a igreja permaneceu firme, todas as atividades, e foi com muita alegria que eu voltei dessa viagem e vi a igreja queimando, amém? Que a gente possa permanecer assim, agradando o Senhor em todo o tempo. Só Ele é digno, de receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Livro de Isaías 42, versículo 12. Aliás, o capítulo inteiro é fantástico. Esse capítulo que fala sobre o servo do Senhor. Em casa, eu te convido para você ler esse capítulo, que realmente você vai ser muito edificado. Tem preciosas pérolas aqui. Mas no versículo 12, fala assim: deem glória ao Senhor, e nas ilhas proclamem seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo, com forte brado, e seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Coloca a mão no seu coração. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e não há nada mais precioso do que a Tua palavra. Senhor, debaixo, Senhor, da Tua palavra, o Senhor criou os céus, a terra e tudo que existe, Senhor. Nessa noite eu te peço, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Abre o nosso entendimento para compreendermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Deus. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor curou o surdo, o mudo, cura-nos nessa noite. Todo o nosso ser clama por cura, Senhor. Nós necessitamos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor. Deus, que eu possa diminuir para que Tu cresça, Senhor, nesse lugar. Apareça, Senhor. É o que nós clamamos nessa noite, no nome precioso de Jesus. Amém? Então, aqui, o capítulo 42 é um tempo maravilhoso, O profeta está declarando aqui que o povo ele tinha um motivo para se alegrar, porque o tempo do silêncio de Deus havia acabado. Não sei se você percebeu isso, E a justiça sobre os inimigos dele, de Deus, estava chegando. Então era um tempo que as coisas finalmente iriam acontecer. E aí, quando a gente vê lá em Atos, quando os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Eles estavam se referindo a essa promessa de Isaías, um tempo que muitas coisas viriam acontecer, só que ainda não era chegado aquela hora. Mas vamos caminhar mais sobre esse capítulo aqui e mostra que ele ia fazer grandes coisas,
conduziria, olha aí, os cegos por caminhos que eles não conheceram, capítulo 16, versículo 16, transformaria as trevas em luz diante deles, né? Tornaria retos lugares acidentados, e aí ele vai continuando, né? Mas aqui, no versículo 20, ele fala assim, olha, você viu muitas coisas, né? Mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas, escondidos em prisões, tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo, devolvam, na outra versão, restitui. Então, o profeta, ele fala aqui que ainda que Deus estivesse fazendo nesse tempo favorável, onde acaba o silêncio de Deus, não sei quantos estão vivendo esse momento de silêncio, é um momento angustiante, mas é necessário. Deus trabalha muito em nós e ficamos tão aflitos, porque tudo que nós mais desejamos é ouvir a voz do Senhor. Amém, igreja? Espero que você tenha vindo, né? Aliás, toda vez quando a gente vai para a casa de Deus, a gente tem que estar com esse desejo latente no nosso coração. Senhor, fala comigo, que o teu servo, a tua serva te ouve, Senhor. Quero ouvir a tua voz, né? Mas aí, aqui no versículo 20, ele fala o seguinte, olha, vocês viram muitas coisas, vocês ouviram muitas coisas, mas vocês não entenderam. Não caiu a ficha no popular, né? E o fato de não ter caído a ficha trouxe uma postura completamente errônea, né? O povo se colocou, por não entender a mensagem de Deus, eles estavam ali aprisionados, né? Saqueados, roubados, em caverna, né? Em prisões, presa. Um povo que tinha uma promessa maravilhosa. Eu quero te dizer, não há uma só pessoa aqui nessa noite que não tenha promessa para se cumprir na tua vida. Você sabia disso? Que o Evangelho, ele tem várias promessas para cada um de nós. Jesus é o amém de Deus para a nossa vida. Você pode dizer, glória a Deus, amém? Amém? Tua boca está solta, então você tem que corresponder, ok? Reage. Em nome de Jesus. E aí, Deus quer mudar isso, quer mudar essa história, né? Ele fica indignado por ver um povo que estava acomodado. Gente, sabe o que é você ser roubado e você não fazer um boletim de ocorrência, você não reclamar, você se conformar com aquilo? Então, existem roubos na nossa vida que eu estava falando com as mulheres ali, foi uma benção. Quem estava aqui conosco no café? Foi uma benção, né? E estava falando com elas, né? Como nós temos sido roubados, assim como Marta estava sendo roubada da presença, da visitação do Senhor, né? Por causa de preocupações. E às vezes a gente permite, a gente deixa isso acontecer, mas Deus quer te falar nessa noite, dá um basta nisso, amém? Sai dessa caverna que você se meteu, sabe? É triste vermos, amados, mas a cada dia cresce mais filhos e filhas de Deus, fechados em depressão, amados. É muito triste isso. Sabendo que para a liberdade que Cristo nos libertou. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Então, precisa haver um inconformismo dentro de você. Alguém já pregou sobre isso. Não basta você ficar chateado, mas o que vai mudar a situação ao teu redor é você ser inconformado.
né? Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Você tem que ficar inconformado com isso. Eu não aceito estar aprisionado a essa situação. Eu não aceito virar refém. Eu não aceito ser presa. Se eu sirvo a um Deus que é vivo, eu preciso reagir a essa situação. Amém? Porque tudo que era necessário em Cristo já nos foi dado. Você crê nisso? Diga amém. Amém? Tudo, amados. Mas na grande verdade é que a gente sai para alguns desafios que nós estamos enfrentando, nós saímos exatamente como esse povo, como derrotado e não como mais do que vencedores. Entendendo que ele fez a pior parte no nosso lugar. Quero que você abra aí em Josué capítulo 6. Essa parte aqui que me falou muito forte no meu coração, né, no capítulo 42, quando ele fala, olha, fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado. A Bíblia diz que há tempo certo para cada propósito debaixo do sol, amados. Há tempo de se calar e tempo de falar, né? Tudo tem um propósito. Eu quero dizer para você que há um propósito no silêncio de Deus. Você crê nisso? Há um propósito no silêncio de Deus. Há um propósito. O fato de Deus você não estar ouvindo a voz do Senhor, não significa que Ele não esteja trabalhando, não significa que Ele tenha desistido de você, não significa que Ele tenha te abandonado. Ouça isso que eu quero te dizer. Isso é uma mentira do diabo, que uma vez eu caí nessa esparrela. Eu estava orando por uma situação, orando, e as circunstâncias me mostravam exatamente o contrário. Lembro que meus filhos pequenininhos, eles tinham muita crise de asma, e aquilo foi, sabe, minando as minhas forças, e eu me lembro de um momento no meu quarto, sabe, que um momento triste, amados. Esse é o pior momento. Quando eu peguei a minha Bíblia e eu coloquei no fundo da gaveta. Porque o diabo tinha me convencido da seguinte mentira. Por que você continua orando? Você não está vendo que Deus não está ouvindo a tua oração? E Ele não está ouvindo a tua oração porque você fez isso. E eu acreditei nessa mentira. E assim como eu acreditei, pode ter alguém aqui acreditando nas mentiras do diabo, mas eu quero dizer que o Evangelho, a palavra do Senhor é luz, e quando nós acendemos essa luz, toda mentira cai por terra, em nome de Jesus. Essa mentira, muito tempo depois Deus me mostrou, eu estava lá, filha, do teu lado o tempo todo. Nossa, eu lembro como eu chorei amargamente, porque colhi as consequências de ter virado as costas para Deus num período que eu tinha que mais buscar a sua face. Está entendendo o que eu quero te dizer, meu amado? Você precisa entender isso, que quem é Deus e quem é o teu adversário e quem você é em Deus, amém? Eu falava para as mulheres, né, ontem, que existem dois tipos de mulheres. Vou dizer que tem dois tipos de cristão também, né? Vou incluir todo mundo aí. Os homens também nessa promessa, né? Que é aquela que sabe, a mulher forte, né? Que sabe quem é, e aquela que ainda não descobriu a sua força. Porque a nossa força vem do Senhor. A nossa força vem dele, amém? Se você ainda não entendeu quem você é em Cristo, então você fica sujeito a esses ataques na tua mente, a essas setas que fazem com que você pare, que fazem com que você desista, que fazem você pensar em retroceder. Mas em nome de Jesus, eu venho da parte de Deus dizer para você, ainda não acabou, a tua história ainda não acabou. Ainda que você possa pensar que tudo que você viveu foi um sonho, parece que foi uma ilusão, ficou lá para trás. Não, querido, olha, o melhor Deus deixa para o final. Tu crê nisso? Existe um tempo maravilhoso
que Deus está gerando, amados. Olha o que Deus falou, botou no meu coração quando estava fazendo essa palavra. Deus está gerando algo maravilhoso que está para vir à luz, mas antes Ele precisa nos calar. Antes desse milagre vir à luz, antes daquilo que Ele te prometeu, você precisa aprender a caminhar em silêncio, amados. Porque a nossa alma grita demais. E ela grita o quê? Justiça própria. É no silêncio que você trabalha as vozes interiores. É no silêncio que você contém, são muitas vozes. Será que é só com a pastora? São tantas vozes. O mundo, sabe? Pessoas, sabe? Noticiários, são muitas vozes, muitas vozes. Como nós podemos ouvir a voz de Deus? Se Deus aqui, em Isaías 42, diz, vocês estão ouvindo, mas não estão entendendo. Por quê? Precisamos nos calar. Precisamos nos calar, amados. Falamos demais, falamos na hora errada. Precisamos simplesmente aprender a nos calar. Amados, como corta primeiro isso para mim para depois cortar para vocês? Pode ter certeza disso. A maior parte das vezes a gente fala no momento errado, fala aquilo que não deveria falar, aquilo que Deus não mandou, né? Quando tudo que a gente precisa, e aí ouvir o Senhor e obedecer, amém? Então Deus me mostrou essa passagem, né? Capítulo 6, eu lembrei disso quando fomos lá, né, em Portugal, e terra para ter castelo, gente, é muito castelo. Não sei se você sabe a diferença de castelo para palácio. Castelo é fortificação, né? Aprendi isso. Palácio é moradia de rei, rainha, essas coisas todas, né? E, meu Deus, tinha demais. E tinha uma cidadezinha lá, Óbidos, né? Que o nome é isso, cidade fortificada. Que gracinha! E aí você vê a muralha, né? Você caminha e tal, vê aquilo, mas parece intacto, parece que é exatamente do século XII, uma cidade medieval. Lá você olha aquilo, meu Deus, é muito lindo, né? E aí foi ali a gente andando e tirando foto, aí eu lembrei das muralhas de Jericó. Quem não lembra, né? E aí, meu Deus, esse momento foi um momento tão importante para a história de Israel, e tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Então eles tinham uma promessa maravilhosa, tinha chegado o tempo deles entrarem na terra prometida, tudo aquilo que Deus tinha prometido lá atrás ia se cumprir naquela geração, mas havia o agir de Deus, né? Às vezes Deus, quando fala conosco, ou quando Ele nos dá alguma direção, pode parecer algo muito louco, sabe? É algo assim, meu Deus, que loucura, né? Mas vale a pena a gente obedecer, né? Vale a pena obedecer, segue até o final, que no final, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém, igreja? E eu estava pensando nisso, nesse texto, porque quando, né, professor aí de história, o arqueólogo deve saber aí, né, me corrija se eu estiver errado, né, Elton? Altura 10 metros, largura 6 metros e 40 mil quadrados de extensão a muralha de Jericó. Então, quando Deus dá essa instrução, né, olha só, Jericó, capítulo 6, versículo 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque,
todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um ao lugar onde estiver. Então, eu estive pensando, antes de colocar aqui, né, pensando nessa passagem, né, essa fase do silêncio, né, até o milagre acontecer na nossa vida. Aqui a estratégia de Deus era seis dias, uma volta, e no sétimo dia, 7 voltas, total 13 voltas ao redor da cidade que eu dei esse cumprimento. Gente, a gente quer as coisas da noite para o dia. A gente quer as coisas muito fácil. Você quer orar de noite, você quer de manhã. Eu quero te dizer que realmente Deus, existem orações, Deus já me respondeu oração instantaneamente. Mas tem coisas que eu oro há mais de 30 anos que Deus ainda não respondeu. E diz, olha, continua perseverando em oração. Quantos se identificam com isso? Né? E às vezes a gente não entende o modo de Deus agir. A gente desiste muito fácil. A verdade é essa. Haverá muitas pedras no caminho. Como eu falei para os jovens aí na sexta-feira, meu Deus, tem noção de quantos Abimeleques vocês vão enfrentar? Como Abraão enfrentou, para vir os teus medos, aflorar os teus medos e a tua fé ser provada? Gente, é todo o tempo. Nosso descanso é na glória. Enquanto estivermos aqui, nós estamos exercitando a nossa fé. A tua fé, ela pode crescer. Amém? Quantos querem que a sua fé cresça? Aleluia. E aí, então eu estava pensando nisso, meu irmão, para a mulher, então, isso, meu Deus do céu, 6 dias calado. 6 dias dando aquela volta. Imagina o pessoal em cima da muralha, né? Jogando um monte de piadinha, enfim, você de boca fechada, caminhando e crendo no milagre, naquilo que Deus prometeu, naquilo que vai acontecer. Será que é só para nós mulheres que isso é muito difícil, gente? Fechar a boca, hein, amadas? Homem não, né? Homem é mais controlado, né? Consegue controlar a língua lá, como o Tiago fala, né? Mulher fala, depois pensa, né? E aí eu fiquei pensando nessa questão do silêncio, porque o silêncio, amados, quando você, na tua Bíblia, entre Malaquias e Mateus, sabe? Nesse espaço, é um espaço de tempo, né? Que muitos os teólogos falam que é o período intertestamentário. Você sabe quanto tempo demorou de Malaquias para Mateus? Que é conhecido como o silêncio de Deus. 400 anos sem a voz profética do Senhor soar. 400 anos. Entretanto, Deus estava no controle. Quero te dizer, ainda que você não esteja ouvindo Deus, Deus está no controle da tua vida. Você entregou a tua vida ao Senhor, Ele está no controle, Ele está trabalhando. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu também. Quem te disse que só para trabalhar a pessoa tem que estar falando? Muito pelo contrário, às vezes existem trabalhos que você precisa de uma concentração tão forte que se você falar, você se distrai. Então, se Deus está no silêncio, Ele está trabalhando, amém, igreja? Não é jargão. A gente olha para esse período interbíblico, nossa, como Deus trabalhou nesse período, porque a igreja estava para vir. Jesus, a plenitude dos tempos, Ele enviaria o seu Filho, mas as promessas ainda tinham que ser cumpridas. Que promessas? Que Ele tinha dado aos profetas. Nesse período interbíblico, é o período de Daniel, aquilo que Daniel profetizou lá, a dança dos reinos, né? A dança das cadeiras, período persa, né? Ih, professor, a gente fica até, meu Deus, persa, né? Os gregos, depois os romanos. Então, tudo isso foi acontecendo, mas ruas foram sendo asfaltadas, porque o evangelho do reino de Deus teria que ser pregado em toda língua, tribo e nação. Então, Deus estava preparando o plano político, Deus estava preparando até a língua.
Olha, Deus estava preparando uma forma. Hoje, né, é tão fácil. A gente pega no Google e tal. Gente, imagina naquela época você lançar a mensagem, né, que é Jesus Cristo. O que é o Evangelho? Ele veio, ele morreu no nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou. E ele virá. Amém? Essa mensagem teria que ser enviada aos quatro cantos do mundo. Mas precisaria de outras coisas para que isso se cumprisse. Esses 400 anos são quebrados. Quando Deus envia lá na Judéia o anjo Gabriel ao sacerdote Zacarias e fala para ele: olha só, você vai ser pai de um homem tremendo. Estava falando de João Batista. E ele será a voz do que clama no deserto. Ele vai preparar o caminho do Senhor. Deus fez, Deus cumpriu. E pasme você, porque Zacarias não acreditou naquilo, né? Duvidou, ele fica também como calado, mudo. Até o tempo da gestação, até o milagre nascer. E ele chegar e falar: o nome dele é João. Amém? Amados, quantas bênçãos nós temos perdido porque nós temos falado demais na hora errada. Quantas coisas, Deus falou isso fortemente comigo. Eu quero dividir isso com vocês. Mas voltando aqui, pedir para você abrir, né? Da fase do silêncio, né? Quando essa passagem aqui de Jericó, e nós sabemos que as muralhas caíram por terra, ainda que parecesse assim uma estratégia, meu Deus do céu, tão impossível, por que não na primeira volta? Por que Deus não bradou e blum, caiu logo tudo, né? Às vezes a gente tem esses questionamentos. Queridos, bom é obedecer. Deus faz do jeito dele, não é do nosso. Não é do nosso. Entenda qual é a forma de Deus nessa situação que Ele quer te tirar e obedeça aquilo que Ele falar para você. Nessa passagem aqui, de cara, a gente pega 3 lições rapidinho. Primeira, persevere. Meu Deus, como Deus fala comigo isso. Persevere, Madelon. Até receber o seu milagre, não pare. Até Deus falar, para agora. Agora você pode falar. Persevere. Continue fazendo a obra, ainda que você não esteja vendo nada, ainda que você, como o pastor Sandro falou, com vontade, sem vontade, alegre, triste, continue. Amado, se tem um sinônimo de fé, eu te digo, é perseverança. A Bíblia diz, né, Romanos, né, que é bom passar pela tribulação, porque a tribulação, ela produz perseverança, o caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. É na espera, amados. É quando você não está vendo nada, quando você não está ouvindo nada, quando você, meu Deus, parece que o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Deus só está querendo ver uma coisa na minha e na tua vida. Você está perseverando? Você está perseverando? Você continua orando, você continua lendo a Bíblia, você continua crendo naquilo que Ele te prometeu. Então siga em frente, em nome de Jesus, que essa muralha vai cair por terra. Amém? O silêncio, como eu já falei aqui, é uma arma poderosa. Não conte estratégias que Deus deu para você, para todos, não é para contar para todos os projetos de Deus para a tua vida. Lamentações fala isso, bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Cansei de ver pessoas darem testemunha antes do tempo. E aí, quando chegar na hora, deu testemunha do emprego que conseguiu, deu testemunha da casa, e aí, quando chega na hora, não fechou, não foi chamado, entrou outra pessoa. Verdade ou não, gente? A palavra de Deus é tremenda, então fecha tua boca, varão. Varoa do Senhor.
E deixa calar essas vozes no teu interior, até que você possa discernir claramente o Senhor falando contigo. Agora é a hora, agora você brada, agora você pode abrir a tua boca, amém? Terceiro ponto, obediência, amados. Isso aqui, né? Aqui, ó, no versículo 16. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. E no 20, quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas, e do forte grito o muro caiu. Amém? E aí, vamos lá, Mateus 15, abra sua Bíblia, a fase do grito. Você sabia o que Martin Luther King, ele falou algo poderoso, que ele foi o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. É triste quando Deus manda a gente falar: abre a tua boca, agora eu te encherei, eu sou contigo, vai, e a gente se cala. A gente paga um preço, amados. Quantos estão entendendo o que eu estou te dizendo, falando aqui? E aí, quando a gente se cala, a gente está mostrando para Deus: eu não quero obedecer, Senhor, eu não quero falar isso. Nossa, eu olho para o ministério de Jeremias, é lindo. Jeremias recebe uma mensagem tão dura para pregar numa geração que, olha, resumindo a mensagem, ó, se entregue para o inimigo. A vontade de Deus é que todos vocês vão para o cativeiro. E os caras, ouviam isso, queriam acabar com a vida dele. Esse cara é um infiltrado, é da parte do inimigo que está falando isso para... Não, vamos resistir até o... Olha a mensagem, a direção de Deus era exatamente essa: se entrega, porque Deus tinha um plano. Eu quero te dizer, em tudo Deus tem um plano. Deus é um Deus de propósitos, amados. Qual é o propósito que Ele tem nessa situação que você está enfrentando? Eu não sei, mas eu quero te dizer que isso você vai discernir no teu devocional, na tua comunhão, na tua vida diária com Deus. Não é o pastor, não é a pastora. Esquece esse tempo lá de trás, onde o véu foi rasgado. É dobrando o teu joelho e falando com o Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu clamo a Ti, eu preciso Te ouvir. E essa mulher, amados, ela derrubou não só uma muralha, mas várias muralhas. E eu quero falar sobre a mulher cananeia. Mateus 15, abriu? E eu não abri. Aleluia. Água. De vez em quando você dá um glória a Deus, só para mostrar que você está aqui. Amém? A impressão que eu estou sozinha. Não me deixa sozinha não, por favor. Mateus 15, 21. Vamos lá. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher,
grande é a sua fé. Seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Falei que perseverança, o sinônimo de fé é perseverança, porque essa mulher perseverou até o fim, amados. Quantos de nós não teríamos desistido na primeira? Quantos de nós não teríamos saído escandalizados, ofendidos? Nós estamos vivendo um tempo de escândalos. Mas o grande problema é que, em vez de olharmos para o autor e consumador da nossa fé, a gente fica olhando para o irmãozinho da direita, da esquerda, a gente fica olhando para a vida dos outros, meu irmão. E a tua vida vai ficando para trás, você vai ficando, sabe, encarcerado, aprisionado, refém. Deus quer te libertar disso. Em nome de Jesus, muda o foco. Marcos 7, quando o evangelista Marcos ele relata essa passagem, tem uma pérola lá maravilhosa, que Jesus entra na casa, né, quando ele chega em Tiro e Sidom, e ele não deixa ninguém falar que ele estava ali, mas a notícia se espalha. E aí fala assim, e ouvindo os ouvidos, Deus falou muito isso comigo, gente. Essa ligação de ouvido e boca, sabe? De você ouvir e corresponder àquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, ela ouviu que Jesus estava ali e ela decidiu. Eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Eu conheço alguém que pode resolver o meu problema. Você conhece alguém? Você conhece ele? Essa mulher, quando chega e brada, ela faz, o grito dela foi o grito certo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse grito apontava, eu sei que você é o Messias. Eu sei que você é aquele que haveria de vir. Eu sei que você é aquele que os profetas falaram. Eu sei do que está nas tuas mãos. O que eu peço é muito pequenininho diante daquilo que tu podes fazer. Jesus continua e ela vai bradando, clamando, gritando como uma louca. Às vezes, amados, eu quero dizer isso, a gente precisa parecer loucos. Amém? A loucura, a cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ela não estava nem aí. Às vezes a gente fica muito preocupado com a nossa reputação. A gente fica muito preocupado com o que os outros estão falando a nosso respeito. E quando a gente fica agindo dessa maneira, a gente mostra o quanto nós estamos encarcerados nas nossas emoções. Deus não te chamou para andar debaixo das tuas emoções. Não te chamou para andar por vista, mas te chamou para andar por fé. Por fé naquilo que você crê. Ele não tinha vindo, não era o tempo dela, mas ela passou na frente de muitos amados. E eu diria até dos discípulos que estavam ali caminhando, porque ela entendeu, ela ouviu, a ficha caiu. E era ele, eu não vou perder, é ele. Quantas oportunidades mais, igreja, nós vamos desperdiçar? Você sabe que só Ele tem palavras de vida eterna. Você sabe que o teu problema não é homem que vai resolver, não é o pastor, não é a pastora, não é a denominação A, B. Para onde você vai, meu irmão? Você tem que correr para Ele. Como essa mulher correu, estava nem aí para a sua reputação. Não se ofendeu com os líderes que estavam ali em volta dele. Ela estava determinada. Às vezes falta isso em nós, quer saber? Determinação. A gente quer, mas não quer muito. A gente quer... Deixa eu te falar, Deus ama esses que entram com tudo. Deus ama esses que vão sem volta. Senhor, é o Senhor ou o Senhor? Quando nós chegamos nesse ponto, eu quero te dizer, os céus celebram.
Os céus celebram, entendeu. Finalmente alguém entendeu. Tantas pregações, tantas mensagens, tantos encontros, tantas conferências, mas a vida não condiz com aquilo que ouviu. Não está vivendo aquilo que tem recebido. Não há quem diga, restitui a minha situação. Está tudo errado, Deus. O Senhor pode mudar isso? Então muda. Aquela mulher partiu com tudo, meu irmão. Se eles não querem, eu quero uma migalha. Eles estão desperdiçando? Eu estou aqui desesperada. Eu não saio daqui sem o meu milagre. Eu não saio daqui sem ver mudança. Eu não saio daqui, eu não volto para minha casa e encontrar aquela situação do jeito que eu deixei, Senhor. Eu sei que o Senhor pode tudo e eu estou diante de Ti, desesperado. Qual é o teu clamor, igreja? Nós precisamos mudar, alinhar o nosso falar com o que os céus falam. Uma vez eu ouvi alguém isso, quando os céus beijam a terra. Quando você fala o que eles falam, então é hora do milagre acontecer. Mas em vez de nós profetizarmos, em vez de nós nos alinharmos com o céu, nós começamos a murmurar, nós começamos a declarar, é muito difícil, não tem jeito não. As nossas palavras não condiz com aquilo que a gente diz que crê. Aí Deus dá um show, coloca aquela, porque se os de dentro não estão entendendo, eu vou chamar uma de fora, para dar uma lição nos de dentro. Preste atenção, quantas vezes Deus tem usado as mulheres cananeias para dar, se liga, está há tanto tempo no Evangelho e ainda não entendeu isso? Como Deus tem usado muitos, como Ele tem falado conosco. Poxa, você é mestre e não sabe isso, Nicodemos? Que tem que nascer de novo, que tem que esmurrar essa tua carne, que tem que estar lá crucificada com Cristo? Como você quer viver mudança? Como você quer que essas muralhas caiam na tua vida dos impedimentos? Para você viver o novo de Deus? Com a mesma mentalidade, com as mesmas atitudes. Como você quer viver mudança? Essa mulher não foi assim. Essa mulher enfrentou a barreira da tragédia familiar. Alguém aqui está vivendo uma tragédia dentro de casa? Deus já te deu mais do que autoridade. O que você está fazendo com a autoridade que Deus te deu, que está na palavra, meu irmão? Está entregando para o inimigo, está refém do inimigo? Se levanta, homem de Deus, mulher de Deus, e muda essa história. Demonstra o Deus que você crê, o Deus que é vivo, que não é letra, o Deus que é vivo, e Ele quer se manifestar nessa situação, Ele quer se revelar a você, Ele quer mostrar o seu poder, o seu amor. Desperta, igreja. Quantas famílias vivendo tragédias e aceitando, conformado. Qual vai ser a próxima? O que vai? Só falta isso. Pelo amor de Deus, o nosso discurso tem que mudar. Ela enfrentou o silêncio de Deus. Ela foi atrás de Jesus quando Jesus não falou nada, não encorajou. É esse caminho mesmo, continua não. Ela foi lá e bradando. Ela enfrentou o desprezo dos discípulos. E aqui a gente, nossa, é aqui que muitos voltam atrás. Meu Deus. Quando é que a gente vai aprender a não olhar para homens e olhar para Ele, amados? Eu falo isso de cadeira. Meu Deus do céu. Quantas mais feridas, decepções a gente precisa ter para entender que é dele, por Ele, para Ele todas as coisas, amados. Existem, sabe, Deus quer tirar a idolatria do nosso coração. Toda vez que você se escandaliza com o homem, você está mostrando que você adorava Ele mais do que a Deus. Mas quando você segue em frente, a despeito de, você diz, Senhor, tem misericórdia, eu estou olhando para Ti, Senhor.
Eu estou olhando para Ti, Senhor. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu não vou voltar. Eu vou até o fim, Senhor. Seja quantas voltas eu tenho que dar, Senhor. Eles deram 13, eu posso dar muitos mais. Às vezes a gente fica, a nossa vida vai entrando, parece um círculo fechado. Tu não sai, não vai para lugar nenhum. Não avança, nada acontece. Meu Deus do céu. Enfrentou o não e continuou crendo. Aqui também é prova para gigantes. Falei, quantas vezes a gente ora e Deus diz, não, a minha graça te basta. Conheço um grande homem, apóstolo Paulo. Orou várias vezes, homem usado por Deus, mas havia um propósito. Deus é Deus de propósito. O espinho tinha que continuar. Existem algumas coisas que Deus diz não, mas é proteção. O homem de Deus já falou isso. Não de Deus é proteção para a nossa vida. Às vezes, quando você cria um filho sem dizer não, sem colocar limite, amados, você está estragando, está mimando, porque a vida vai dizer muitos nãos. A Bíblia diz que nós, sendo mal, sabemos dar coisas boas. Deus é bom. Se Deus disse não, continua crendo na bondade do Senhor. Proteção para a tua vida, que Ele te ama. Amém? E para terminar, queria chamar o louvor, João 19. Meu Deus, aleluia, Jesus, ô Senhor. Amados, essa palavra, ela surgiu nessa viagem que eu fui. Nessa viagem eu tive um sonho. E no sonho, eu estava vendo assim a igreja, a gente estava num outro lugar, um lugar mais amplo. E ali eu abria a boca e começava a falar. Mas de um jeito. Quem me lembra sabe muito bem do que eu estou falando. E aquilo veio lá do interior, sabe? E eu acordei falando em línguas, mas era um fogo, sabe? Como Jeremias fala, encerrado nos ossos. A palavra de Deus é tremenda, amados. Eu lembro que durante muito tempo, sempre falei isso aqui para vocês, um tema que sempre incendiava meu coração, incendeia ainda hoje, é avivamento. Avivamento, meu Deus, sabe, eu vejo esses milagres, eu como isso, como foi, eu olho de um lado, olho do outro, queria estar ali, eu quero viver isso, quantas e quantas vezes, quantas promessas, quantos encontros a gente já profetizou isso, mas o avivamento não chega. O avivamento não chega e a gente vai vendo a igreja esfriando e a gente vai esfriando também e as coisas vão ficando tão distantes, amados. Mas nesse sonho eu acordei com essa palavra no meu coração. Eu quero que você acorde, eu quero que você desperte, igreja, para que Cristo te ilumine. Amém? Saia dessa letargia, saia dessa dormência em nome de Jesus. Abra os teus ouvidos, o Senhor está te sacudindo. O Senhor está voltando. O Senhor conta conosco. E aí? Vai ficar para trás? Vai desistir? Não, caminhei até aqui. Querido, você chegou até aqui, vai até o fim em nome de Jesus. Filipenses 2,16, preservando a palavra do Senhor para naquele dia, né? Eu não tenha lutado em vão. João 19, 28, 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela,
colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. O maior grito de todos os tempos, ele bradou naquele madeiro. Tetelestai é a tradução dessa palavra, dessa expressão. Está consumado no grego. Tetelestai tem 3 significados. Um era quando o pai dava uma tarefa para o filho e o filho cumpria a tarefa. Então era: a tarefa foi cumprida, pai. A segunda é quando havia uma dívida e a dívida era paga. Tetelestai. A dívida já foi paga, não tem mais pendência. Tu tá livre, meu irmão. Viva liberto em nome de Jesus. Não aceita nenhuma condenação do inferno, nenhuma acusação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A dívida já foi paga. Ele pagou a nossa dívida. Ele morreu no nosso lugar. Para que nós tivéssemos uma vida digna. Para que fôssemos livres. Ainda tem um terceiro significado, que era a compra de uma propriedade. Quando a propriedade era comprada, para mostrar a escritura, vinha lá escrito Tetelestai. Você sabia que você é propriedade exclusiva de Deus? Que Deus nos comprou com o preço do seu sangue, não por prata, nem coisa corruptível, mas pelo precioso sangue de Jesus, e nos fez reino e sacerdote. Tetelestai. Mas nada disso é novo para vocês aqui. Pode ser para alguém que esteja ouvindo essa palavra pela primeira vez. Aqueles que conhecem a mensagem da cruz sabem muito bem das frases que foram bradadas, que ele, para falar, ele tinha que fazer um esforço sobre-humano. Doía, era muita dor, mas ele foi até o fim por amor a mim, por amor a você. Agora nós precisamos responder para ele como nós queremos viver a nossa vida. Continuar encarcerado, continuar na caverna da depressão, do medo, da fobia, ou nós vamos sair e seguir em frente, perseverando. Sabe, eu quero te dizer que Deus, quando eu trouxe essa palavra, Deus colocou no meu coração 2 coisas que eu preciso fazer aqui hoje, amados. Falei para você que aquela mulher, ela não teve vergonha da sua reputação. Às vezes a gente fica tão envergonhado, né? Jesus morreu nu, pendurado naquele madeiro. Aquele paninho é coisa da Igreja Católica. Aquilo não existia, né? Exposto. O amor exposto ali, por mim e por você. Mas ele nos deu uma oportunidade incrível. A Bíblia diz, a gente estava falando na escola bíblica, em João capítulo 1, versículo 17, fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu quero te dar uma oportunidade. Talvez você não tenha tido essa oportunidade na tua vida, apaga a luz. Eu quero te dar a oportunidade de receber
o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de fazer isso, meu amado. Mas eu quero te dizer que aquele brado falou a respeito da minha vida e da tua vida. Se você entendeu essa palavra, faça um sinal para Ele e diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu te recebo, Senhor. Eu entendi que o Senhor morreu no meu lugar. Eu entendi que a minha dívida já foi paga naquela cruz. Eu não preciso ficar sofrendo, sendo refém de vício. Eu não preciso ser refém de dependência emocional. Não é ninguém que vai me fazer feliz. Quem vai me fazer feliz é o Senhor. A minha felicidade está em Ti. O Senhor é suficiente para mim. Senhor Jesus, eu Te recebo, Senhor. Eu quero ser Teu filho. Eu quero ser Tua filha. Eu quero Te seguir de perto, Senhor. Aquela mulher não perdeu a oportunidade. Não era o tempo dela. Talvez você chegou aqui e não estava nem pensando. São tantas coisas, eu entendo, a minha mente também não para. Mas foi Deus que te trouxe aqui, meu irmão. E Ele te trouxe para fazer algo na tua vida. Fazer a coisa certa. O primeiro grupo de pessoa é esse, que nunca teve a oportunidade de dizer: eu te recebo. E nessa noite está dizendo para Ele: eu te recebo. Não está dizendo para a religião, não está dizendo para nada. Está dizendo para Jesus naquele madeiro. Eu entendi. Eu ouvi a mensagem. E eu estou aqui para te receber. Mas existe um segundo grupo de pessoa. Um grupo de pessoa que está encarcerado em prisões emocionais da sua alma. A Bíblia diz lá em Gálatas 5:1 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Meu amado, você já tomou essa decisão. Um dia você aceitou, mas você se desanimou, você enfraqueceu, você começou a retroceder, e de filho você passou a ser escravo. Mas nessa noite o Senhor quebra os seus grilhões. Nessa noite o Senhor te chama para fora. Ele te chama pelo nome, Ele te chama, Ele te acorda. Assim como foi comigo, é contigo. Ele te ama, Ele não desistiu. Ele está ao teu lado, filho meu, filha minha. Eu estou aqui. Levanta, levanta, venha renovar a tua aliança com Ele. Nessa noite é dia de recomeços, recomeços. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos libertou para vivermos as Suas promessas, Senhor. A Deus, como nós precisamos, Senhor, ser firmes, constantes, inabaláveis na obra do Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe pelas nossas fraquezas. Nos perdoe por ter olhado para homens, por ter olhado para situações e não ter olhado para Ele, que é lindo, é maravilhoso. Oh Jesus, restitui a esse povo, Senhor. Restitui a alegria da salvação. Restitui a fé na Tua palavra. Restitui a esperança. Restitui a esperança de um amanhã de paz. Restitui o amor que foi roubado.
restitui o fruto do Espírito. Deus, não vamos nos calar, mas vamos bradar, 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 até que o Senhor volte. Vem, 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 vem. O Senhor te tira do cárcere, meu irmão. O Senhor te tira dessa situação. O Senhor te chama para fora. A palavra é eclésia, igreja. São os chamados para fora do aprisionamento, para fora de tudo aquilo que tem te imobilizado nessa noite. Pelo poder da palavra de Deus, seja livre, seja livre, seja livre, que toda muralha de impedimento caia por terra e que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. E a vontade dele é andar contigo, filho, filhinha, andar contigo. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Obrigada, Deus. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É tudo por ti, Jesus. É tudo pra ti, Senhor. Perdoa-nos, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e é ele. Por ele que eu estou gastando
dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Igreja, chega de roubo, chega de ser roubado, seja roubado da boa parte. A boa parte é Ele, sempre foi Ele, sempre será Ele. Não perca Ele de vista. Tantos ministérios roubados, relacionamentos roubados, comunhão roubada. Ele nos restituiu. Ele nos restituiu, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, Deus. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de sermos mensageiros das boas novas do reino de Deus, Senhor. Precisamos falar, porque como crerão se não há quem pregue? Porque você deixou de falar? Você não precisa de um microfone. O Senhor está restituindo. Os dons são irrevogáveis. Eu tentei fugir. Eu entrei no navio para Tarsis, mas Ele me trouxe de volta. E Ele está trazendo muitos filhos e muitas filhas para o centro da sua vontade. Recebe essa palavra, igreja. Permaneça firme, constante, inabalável, na presença do Senhor, na presença dEle, todos os dias. Glória a Deus. Dá um forte aplauso ao Senhor. Foi Ele. Ele te amou. Tudo isso é porque Ele te ama. Não esquece desse amor tão grande, tão lindo. Não esquece desse amor, amém?